Olá, eu sou Roberto Só, sou teólogo. Esse aqui é o meu canal e nós estamos dando continuidade a uma série chamada Orando em Provérbios. Agora, no capítulo número 3, verso 9 e verso 10, onde eu destaquei, destacando 5 palavras que aparecem aqui de sabedoria com respeito à prática da vida. O verso 9 e verso 10 diz assim, então, para a gente dar início à nossa meditação. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Primeiro, esse texto não diz respeito somente à ideia de dízimo, à ideia de contribuição, à ideia de colocar dinheiro, que é um assunto muito fácil, muito simples de entender, e se faz muita polarização. De um lado, aqueles que defendem a obrigatoriedade, a maldição de quem não dá. Do outro lado, aqueles que negligenciam a condição de contribuir com o reino de Deus, principalmente quando fala de finanças, quando fala de dinheiro. Mas Salomão não vem tratar disso aqui diretamente, ou somente disso aqui. O que Salomão primeiro trata é honre o Senhor com todos os seus bens, com tudo que lhe pertence, com tudo que é seu. E a Bíblia vai nos ensinar em muitos outros textos, inclusive algumas vezes aqui no próprio livro de Provérbios, que a nossa riqueza, que os nossos bens, que aquilo que nos é de serviço ou aquilo que nos é de utilidade, devem ser utilizados e devem ser usados para a glória de Deus. Devem ser instrumentos de bênção, devem ser instrumentos de aproveitamento para a vida pessoal e para a vida também particular, e diga-se aqui também diretamente para servir ao Senhor na igreja, no ministério, no reino de Deus, para servir ao irmão, para servir ao vizinho. A Bíblia diz muito, fala muito sobre a importância de contribuir e sobre a importância de cuidar do outro. E nós não fazemos isso apenas com dinheiro, ou não fazemos isso apenas dando carinho e atenção e respeito. Fazemos isso dando carona, nós fazemos isso, às vezes, apoiando pessoas na nossa casa, nós fazemos isso também dando suporte a elas, às vezes doando e contribuindo com aquilo que nós temos, não é? De ir na casa de alguém ajudar numa pintura, de ajudar alguém emprestando uma ferramenta ou usando uma ferramenta para consertar alguma coisa dela. Então, quando Salomão trata disso, de honrar o Senhor com os nossos bens, Salomão está dizendo de fazer bom uso disso e fazer uso com que a glória de Deus e o amor de Deus seja manifesto através da prática, através do uso dos nossos bens. Então, é importante a gente pensar nisso também, que Deus não está pedindo dinheiro, até porque falando de Deus, da sua pessoa, ele não precisa de dinheiro, mas ele nos instrui a usar os nossos bens e nos chama atenção para isso. Segundo, este texto vai falar sobre, aí ainda verso 9, e com as suas primícias de toda a sua renda. Está falando aqui e traz a ideia de dízimo no sentido de que você precisa dar prioridade aos seus bens e primeiro atender às necessidades dos santos, às necessidades da igreja. Então, antes mesmo de você pensar em ter um bem ou de usar o seu recurso financeiro para algo que é do seu próprio prazer, primeiro pense em contribuir e ajudar com as pessoas. E aí vem, acho que a principal razão porque as pessoas falam de dízimo diretamente nesse texto. Porque quando Deus vai falar sobre dízimo, né, e vai ensinar, diz assim, olha, primeiro você tire o dízimo ao Senhor, dá lá da sua colheita, né, e a agronomia está muito ligada, a agricultura está muito ligado aqui ao Novo Testamento, ao Antigo Testamento, perdão, e a cultura judaica e a vida judaica. Então, quando Deus vai instruir o povo das ofertas, ele vai dizer assim, olha, tire para Deus a primeira colheita, o melhor que você tem. E aí é importante eu lembrar de que, além de Salomão não estar falando de que o dízimo é uma prioridade ou a única maneira de você contribuir com o reino de Deus, é importante eu lembrar também de que o resultado dessa ação de honrar a Deus com seus bens e de honrar a Deus com as primícias da sua renda, da contribuição também, Salomão não está dizendo de que há uma promessa de que você ficará rico como a tal e a heresia da teologia da prosperidade faz. Se você acompanhar comigo a leitura desse texto, de outros textos bíblicos, e de onde
ele vem aqui, a gente pode ir muito bem lá para Deuteronômio, capítulo número 26, e nós vamos ver lá, então, o verso de número 2, Deuteronômio 26, 2, e preste atenção comigo para a gente entender. Você deve pegar as primícias de todos os seus frutos que colheu da terra que o Senhor, seu Deus, lhe deu, colocá-las num cesto e ir ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolheu para lhe fazer habitar o seu nome. Está falando de dízimo aqui, está falando de contribuição aqui, onde você deve pegar as primeiras colheitas, não é? E isso dentro da estrutura de agronomia do povo de Israel e levar isso à casa do Senhor. Isso era usado de várias maneiras, entre elas para sustento ali dos sacerdotes que dependiam disso. O capítulo 28, perdão, de Provérbios, de Deuteronômio, também vai nos ajudar nisso aqui. Né? E está falando aí no verso de número 8, né? Deuteronômio 28, verso 8, diz assim: o Senhor determinará que a bênção esteja sobre os seus celeiros e em tudo o que colocarem a mão, ele os abençoará na terra que o Senhor lhes deu, ou que o Senhor lhes dará. O que a gente encontra nesses dois textos não é uma promessa de riqueza, que você é pobre, ganha um salário mínimo, e se você der o dízimo, se você honrar o Senhor com seus bens, você vai enricar e aí você vai conseguir um emprego e vai conseguir começar a ganhar 5 salários, 10 salários, não. E em todos os textos e a estrutura histórica que você vai encontrar sobre a bênção de Deus sobre a vida do seu povo no que diz respeito aos frutos e ao trabalho, é de que toda a sua vida será equilibrada financeiramente. E há um grande mistério para aqueles que são dizimistas e fazem isso com coração voluntário, não por obrigação, não por troca e por barganha com Deus. E aí Salomão continua, e aí o verso 10 agora, voltando aqui para Provérbios capítulo 3, Salomão diz assim: e os seus celeiros ficarão completamente cheios. O que significa os celeiros ficarem completamente cheios? É que quando você usar a prática de honrar a Deus com seus bens e com suas primícias, Deus vai fazer com que você seja sábio para utilizar o seu dinheiro. Por isso que Isaías, quando vai chamar aquele povo que estava em pecado, que estava gastando seu dinheiro com muitas outras coisas, Isaías vai alertar dizer assim: não gaste o dinheiro de vocês com aquilo que não é pão, porque eles estavam desperdiçando. Quando Ezequiel vai tratar sobre o assunto de que abandonaram a casa de Deus e estavam investindo nas suas próprias casas, no luxo pessoal e abandonando o templo do Senhor, Salomão, o profeta vai dizer que eles estavam colocando seus dinheiros em saquetéis furados, significando que quando nós aprendemos a prática de honrar a Deus com o que nós temos, servindo ao outro, servindo ao reino, e quando nós temos a prática de contribuir com a obra do Senhor financeiramente, que é no nosso caso aqui, e naquele caso era com os frutos da primeira colheita, Salomão está mostrando, o profeta, e todos eles estão apontando, e o próprio Senhor Jesus Cristo também aponta, o próprio apóstolo Paulo também aponta isso. Deus nos ajuda a lidar bem com as nossas riquezas. Deus nos ajuda a lidar bem com as nossas finanças. E Deus nos abençoa para que a gente mantenha a nossa casa estável financeiramente. E a gente não precise de riqueza, de roubar, de viciar. Lembra que Salomão, lá no final, aqui lá do capítulo 30, diante de Provérbios, disse: Senhor, me ajude e me ensine a não amar a riqueza a ponto de roubar, mas ao contrário, me ensine a lidar bem com o meu dinheiro, me ensine mesmo na pobreza, a ser honroso e a respeitar ao Senhor. Então, não existe uma promessa de prosperidade, não existe em lugar nenhum o momento em que diz assim: você dá o dízimo e aí pronto, você fica rico, fica milionário e vai poder andar de carro luxuoso por aí. O que a Bíblia nos ensina é que honrar a Deus com o que nós temos, servindo a Ele, servindo ao seu reino, servindo ao próximo, a priorizar a Deus os recursos que nós temos e nas bênçãos e abençoar pessoas em nome de Deus com os recursos que nós temos e ao seu reino. Isso significa receber sabedoria de Deus, instrução de Deus, e a gente não viver nem de engano,
a gente não viver aí com dívidas e mais dívidas e sem saber exatamente para onde vai o nosso dinheiro, mas a gente vê que Deus nos instrui e a nossa casa se farta de bens, os nossos celeiros ficam cheios. Salomão então termina concluindo a ideia, então, e os seus lagares transbordarão de vinho. A expressão aqui é bem cultural, mas o que Salomão diz, então, é que o nosso plantio, que é o nosso trabalho, que a nossa renda, ela sempre suprirá as nossas necessidades dentro da promessa de Deus. E que Davi vai dizer no seu salmo, dizendo assim, eu sou novo e agora sou velho, mas nunca vi a geração que teme ao Senhor a mendigar o pão, a precisar de esmolas, de migalhas dos ricos para viver. Mas, sem dúvida, com o suor do seu rosto, sobrevive, cria sua família, consegue honrar a Deus com seus bens e consegue contribuir assim para o Senhor e não vivem apenas em função do dinheiro e da riqueza. Vamos orar? Pai bondoso, Deus querido, nos ajude a saber, a investir e honrar o teu nome com aquilo que temos, a contribuir e a ajudar as pessoas ao nosso redor e a servir ao teu reino, Senhor. Seja ofertando e contribuindo, dizimando na vida da igreja para a igreja, ou seja, contribuindo, Deus, com aqueles que têm necessidades, tantas outras, além do dinheiro, como de uma carona, de uma ajuda, de uma dormida, de uma doação, de uma contribuição qualquer de outros tipos de bens que as pessoas precisam. Nos instrua, nos ajude, nos dê sabedoria para fazer uso disso. E tire do nosso coração a ideia de que podemos barganhar com o Senhor, de que precisamos de riqueza, de luxo, de extrema riqueza, para de fato provar de que o Senhor é bom e de que nós servimos um Deus dono do ouro e da prata. Nos ajude com sabedoria, que peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o meu canal, continue me seguindo